Frente. Olá, boa tarde dessa sexta-feira. Eu sou Thiago Pavinato e está começando mais um Linha de Frente. E a gente vai falar, como de costume, bastante sobre a corrida eleitoral no segundo turno. Os nossos convidados de hoje são Leonardo Grandini, boa tarde, Léo. Pietra Bertolazzi, cada vez mais bonita. Boa tarde, Pietra. Não é impossível mentir a esse respeito. Meu querido colega Alexandre Bissoli, quanto tempo, que bom te ver por aqui. E também meu colega doutor Cristiano Vilela. Como é que vai, Cristiano? Obrigado, muito bem. Feliz em revê-lo por aqui. Muito obrigado, Cristiano. E hoje a gente vai começar de uma maneira diferente, porque nós temos, além dos nossos especialistas, dos nossos comentadores, um entrevistado mais do que especial, né? Um fenômeno eleitoral, reeleito já no primeiro turno, governador do maior estado, e do estado, né, que é a maquete para as eleições de todas as corridas eleitorais. Nós temos aqui a honra de entrevistar, pela primeira vez aqui na Jovem Pan, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde, governador. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Leonardo, Alexandre, Prieta e Cristiano e quem está nos acompanhando. É um grande prazer estar aí com vocês, principalmente poder contribuir para aquilo que nós tanto prezamos, né, que é por uma política mais ética, mais responsável, que leve melhores serviços para o cidadão. Governador, eu sei que todos aqui hoje têm perguntas bastante interessantes, especialmente porque o fenômeno eleitoral em Minas Gerais foi bastante sui generis, né, em questão de legislativo, do governo estadual e os votos para presidente da República. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta que é uma questão que está bastante latente aqui para o pessoal que trabalha com a gente. O senhor declarou, né, o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, agora nesse segundo turno. Eu gostaria de saber o seguinte, governador: qual é o impacto da relação entre o governador do estado de Minas Gerais e as políticas que o senhor, governador reeleito no estado de Minas Gerais, tem em mente, quer levar adiante? Qual é essa relação com a figura do presidente da República? O que vai dar para ser feito se o ex-presidente Lula for eleito ou se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito? O que é que vai dar para fazer? O que é que não vai dar para fazer? O que é que vai te atrapalhar no caso do candidato que o senhor não está apoiando seja eleito? Eu queria que o senhor discorresse um pouco sobre isso. Tiago, eu sempre acreditei e entrei na política por causa das grandes propostas, das grandes reformas. Eu não acredito de forma alguma naquele prefeito aqui do interior de Minas que me fala: governador, eu vou te apoiar se você fizer essa ponte na minha cidade. Para mim, isso não é política. Para mim, isso é interesse imediato, talvez que possa ter um pequeno impacto na próxima eleição. No começo desse ano aqui em Belo Horizonte, esse ano de 22, um ano eleitoral, nós tivemos aqui uma série de greves, de movimentos, em que eu deixei muito claro: eu posso dar 10% de reajuste. E, se for mais do que isso, eu prefiro que tenha greve, que tenha outras questões, porque eu não vou comprometer o futuro do Estado sendo irresponsável, fazendo algo que está totalmente fora daquilo que o Estado pode pagar. E eu não estou aqui preocupado com eleição, eu estou preocupado em fazer o certo. Então, Tiago, a minha maneira de atuar tem sido essa. Eu fui a Brasília conversar com o presidente na terça-feira para dar o meu apoio a ele e também pedir a ele o apoio do PL aqui na Assembleia Legislativa, que também
já caminhava conosco, porque nós temos, de certa maneira, propostas que se assemelham. E, além disso, o que eu pedi a ele é que os projetos que envolvem Minas Gerais, que sejam agilizados. Nós temos um que está caminhando muito bem, que é o metrô de Belo Horizonte, que será expandido, e as concessões de algumas rodovias federais aqui, que devido à pandemia e depois à guerra da Ucrânia, acabaram ficando prejudicadas. Então, eu não fui lá para poder fazer nenhum tipo de toma lá da cá. Eu fui lá para falar, Minas Gerais precisa do governo federal e conte comigo porque a sua proposta é muito melhor do que a proposta do candidato do PT. Perfeito. Eu vou ser um pouquinho egoísta, mas eu vou passar para todo mundo, eu só quero fazer uma emenda. O senhor assumiu o estado de Minas Gerais numa situação calamitosa, né? O governo Pimentel, todo mundo sabe, foi nefasto para as contas e para a saúde do estado de Minas Gerais. E o senhor conseguiu reverter esse quadro, tanto que foi reeleito já no primeiro turno, né? Uma vitória avassaladora. O senhor, claro, administrou Minas Gerais no governo do presidente Jair Bolsonaro, em que a relação do governo de Minas com o governo federal foi importante para que o senhor colocasse a casa em ordem. E o que é que vai acontecer com Minas Gerais? Vai dar para administrar Minas Gerais se o candidato do PT for eleito, especialmente quando não se sabe qual a sua política econômica? Tiago, aqui em Minas nós temos 853 prefeitos. Nenhum deles é do meu partido. Eu não privilegio nenhum e nem persigo nenhum, como aconteceu aqui no passado. Trato todos igualmente, tenho diálogo com todos eles aqui. E nós tivemos aqui em Minas um governo PT, que você comentou, do Pimentel, e tínhamos também a presidente Dilma em Brasília, na mesma ocasião. E foram os piores anos e o pior governo para Minas Gerais. Esse alinhamento que muitas pessoas supõem que é o que resolve, não é. Eu tenho muitos problemas aqui em Minas e posso te dizer que a grande maioria depende de eu agir aqui. Infelizmente, no mundo político, a coisa mais comum que existe é terceirizar o problema, como acontecia aqui antes. Eu assumi o Estado com boa parte dos políticos mineiros falando: o problema de Minas está lá em Brasília, que não recebe a Lei Candir. Ficaram aqui iludindo o mineiro durante anos com esse discurso. Teve a decisão da Lei Candir, em vez de Minas receber 130 bilhões, como eles alardeavam, Minas vai receber 4, de forma parcelada. Então, parece que política aqui no Brasil se transformou na arte de enganar, de ludibriar. E eu, que sempre fiz gestão, considero que você ser conservador, ter o pé no chão, é a melhor coisa. Então, independente de quem for o novo presidente, Minas Gerais vai continuar avançando. Mas com o presidente Bolsonaro, nós vamos ter uma gasolina especial no nosso motor que vai fazer com que o carro vá mais rápido ainda. Obrigado, governador. Agora eu vou repartir aqui a palavra com os meus amigos. Vou fazer aqui no meu sentido horário, que eu quero terminar com o Bissoli, que eu admiro muito. Ele tem, no meu ponto de vista, uma capacidade de olhar o cenário político que é muito sui generis, então eu vou deixar ele para falar por último, porque assim ele pode condensar tudo e fazer uma pergunta mais especial. Pietra, quer fazer alguma pergunta para o governador? Sim, boa tarde, governador. Como o senhor bem colocou, né, o PT deixou aí um legado desastroso em Minas Gerais, e considerando esse legado, né, de governo PT e considerando a nova gestão, né, do senhor, né, nos últimos anos em Minas Gerais, qual é o motivo, segundo o senhor, né, para ter ocorrido essa discrepância de votos, né? A gente teve, ao mesmo tempo que o senhor foi eleito no primeiro turno, a gente teve uma quantidade enorme de votos para o Lula, né? Então, considerando essa disparidade de valores entre
entre o presidente Jair Bolsonaro e o Lula, e considerando que o senhor está mais alinhado ao Bolsonaro, quais seriam os motivos pelos quais Minas Gerais teria optado por um presidente de esquerda e um governador de direita? Pietra, a sua pergunta é muito interessante. O eleitor vai muito pela figura pessoal das pessoas. Eu sou do interior de Minas, então, naturalmente, eu acabo causando aqui um impacto positivo na maior parte do estado. Eu tenho um sotaque que é particular, que é igual do mineiro do interior. Isso causa uma proximidade. Eu te diria que o discurso do presidente Bolsonaro não causou, talvez, esse impacto de proximidade, mas é o que eu estou mostrando agora. Já comecei a mostrar nesses próximos 21 dias que, apesar desse discurso dele, que muitas vezes foi propagado de forma um tanto quanto distorcida, foi dito que era uma coisa e é outra, que a proposta dele é a melhor para Minas e também para o Brasil. E vale lembrar que o candidato do PT teve uma votação mais expressiva na parte de Minas Gerais que se assemelha ao Nordeste. O que não aconteceu, nós somos aqui um estado de transição, nós temos uma parte aqui do estado que só torce para os times do Rio de Janeiro, outra que só torce para os times de São Paulo. Então, faz com que Minas seja esse estado diferente, é uma colcha de retalhos aqui. E como a parte que se assemelha ao Nordeste é uma parte populosa, acabou que aconteceu isso. Mas eu estou aqui trabalhando para poder mostrar que o presidente Bolsonaro, que em alguns momentos é impulsivo, que não tem nada a ver com as propostas dele, que são as melhores. E sempre lembrando, o PT em Minas e o PT no Brasil, eles nos deixaram um desastre. A recessão de 2015 e 2016 foi a maior recessão da história. E ela aconteceu só no Brasil, enquanto o mundo todo estava crescendo. Por causa de quem? Do PT e da corrupção do PT. Então é preciso lembrar, muitas vezes as pessoas esquecem, associaram a gestão, o governo do Lula, a um período bom, mas aquilo aconteceu porque o Fernando Henrique tinha arrumado a casa e o Brasil passou por um momento muito propício, com os preços de tudo aquilo que nós exportamos em alta, e ele não soube aproveitar para fazer as reformas, para reestruturar o país, e logo depois veio o desastre. Obrigado, governador. Leonardo, uma pergunta para o governador Zema. Tenho sim. Boa tarde, governador. Seja muito bem-vindo ao Linha de Frente. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Minas tem um histórico bastante característico, né? O nosso swing state. Desde as primeiras eleições diretas em 89, o presidente que leva em Minas Gerais leva em nível nacional. Tanto que, como o senhor bem disse, tem aspectos no sul mais conservadores, aspectos no norte mais progressistas. A gente viu isso no quadro legislativo com a eleição do Nicolas Ferreira, que, aliado do presidente Bolsonaro, apoiou a sua candidatura, e logo em seguida do André Janones, que apoiou a candidatura do presidente Lula e do Calil aí em Minas Gerais. Então, nesse contexto, nessa circunstância, em que o presidente Lula venceu as eleições aí em Minas Gerais, o senhor não acha incoerente ou que possa vir a prejudicar o senhor com os seus eleitores um apoio para Bolsonaro, que perdeu as eleições aí no primeiro turno em Minas Gerais? Bom, como eu disse, eu estou aqui para fazer o certo e não para ser oportunista. O que, no meu entender, que é melhor para o Brasil? Eleição do presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro for eleito e eu for prejudicado, eu estou satisfeito. Eu quero é que o Brasil caminhe à frente. Eu sou um político diferente, eu sou um governador voluntário. Estou aqui porque deixei todos os meus negócios lá administrados, estão caminhando bem, graças a Deus. E eu, assim, nunca tive nenhuma pretensão de poder, eu não tenho um projeto de poder. Eu tenho um projeto de ajudar o Brasil a caminhar adiante. Então, isso me deixa muito livre, leve e solto para tomar a decisão que agrade a minha consciência e não que me possibilite
concretizar um projeto de poder ou ganhar alguma coisa com isso. Antes de passar aqui para o Cris, eu quero aproveitar a fala do senhor. O senhor não tem projeto de poder, mas é um político exemplar, né? Repito, foi reeleito já no primeiro turno. Não existe a possibilidade de Zema presidente em 2026? Tenho sido questionado sobre isso, mas é uma pergunta que nós vamos ter de repeti-la daqui a 3 anos. Eu sempre sou daquela opinião. Você está construindo um prédio, está no 2º andar, foque no 2º andar, depois no 3º, depois no 4º. E vocês estão me perguntando sobre o 20º andar. Eu estou preocupado em concretar a laje do 2º. O 20º nós vamos deixar para tratar lá na frente, na hora que o 19º tiver concluído. Muito bem, governador. Cris, desculpa aí ter te interpelado, mas vamos lá. Pergunta. Governador, uma boa tarde, satisfação falar contigo, governador. Governador, o senhor pertence ao Partido Novo, é um partido que saiu enfraquecido agora das urnas, né? Apesar de ter o senhor como governador reeleito num dos estados mais importantes do país, mas é um partido que diminuiu no número de deputados federais e inclusive não ultrapassou a cláusula de barreira. Como é que o senhor imagina o Novo a partir de agora? O senhor entende que o Novo vai apoiar o presidente Bolsonaro e depois, a partir do ano que vem, o senhor entende que o Novo pode se tornar um partido nanico, ele deve acabar buscando alguma fusão? O senhor, até por conta de eventuais pretensões, pretende trocar de partido? Como é que o senhor vê esse cenário político de agora para diante? Eu pretendo e vou continuar no Novo. É um partido que me dá conforto, é um partido que tem valores, que tem princípios, que tem propostas e que prefere encolher, como você bem disse, do que ser oportunista, do que fazer aquilo que é conveniente somente para o momento. Infelizmente, o que mais se vê na política, né, são pessoas que se digladiaram no passado, que sempre caminharam em direções opostas, de repente estarem no mesmo palanque, né? Parece que querem misturar a água com o óleo porque é conveniente. Então, eu não acredito nisso, não. A minha proposta é e sempre será a mesma. Acredito num Estado que precisa existir, ser eficiente, responsável, mas não num Estado que é a solução para todos os problemas, até porque acredito que as pessoas são capazes de solucionar a maior parte dos problemas. O partido encolheu, nós tivemos uma eleição totalmente atípica, com pouquíssimos grandes puxadores de votos, e tivemos casos de candidatos do Partido Novo e de outros partidos que também encolheram, serem muito bem votados, mas não serem eleitos devido à questão do voto de legenda. O Novo, nesse momento, pelo que eu fui informado, já está conversando com outras legendas para poder fazer uma fusão, mas eu acredito nesse projeto de partido, que tem propósito e que não se verga aos oportunismos do momento. Obrigado, governador. E agora, doutor Alexandre Bissoli, por favor, a sua pergunta ao governador Zema. Obrigado, Pavinato. Governador, primeiramente, parabéns pela belíssima vitória em Minas Gerais. E eu queria aproveitar, já que o Pavinato fez a provocação e trouxe esse caráter nacional do seu trabalho competente aí em Minas Gerais, dessa proximidade da atuação dos governadores com a questão nacional num ponto específico. O ex-presidente Lula fala da importância de se governar, de se iniciar um mandato fazendo uma gestão próxima dos governadores e aproveitando as suas influências junto às bancadas de parlamentares e dos senadores para as reformas do país. Eu pergunto ao senhor, que apoia o presidente Bolsonaro, assim como outros governadores de estados importantes, como Cláudio Castro no Rio, Ratinho Júnior no Paraná e possivelmente o Tarcísio aqui em São Paulo, que, pelo que tudo indica, pode se tornar governador depois do segundo turno. Qual a importância, ou se é que ela existe, para que os governadores, junto aos deputados federais e senadores dos estados, possam articular, em conjunto com o presidente da República, estando todos alinhados,
uma maioria confortável para as grandes reformas que o país precisa enfrentar, tais como reforma administrativa, reforma tributária, essas tão essenciais para que o país possa deslanchar e, quem sabe, o senhor disputando uma presidência da República possa pegar um país muito mais saudável financeiramente para poder continuar crescendo. Essa última parte aí, como eu disse, vamos deixar para conversar lá na frente, está muito distante. Temos muitos desafios aqui primeiro. Você falou muito bem, o Brasil se transformou no país em que o nosso Congresso só trata de pautas pequenas. Há quantos anos está lá a reforma tributária? Há quantos anos está lá a reforma administrativa? Que são fundamentais para poder fazer com que o país crie, uma infraestrutura capaz de propiciar um crescimento sustentável. E o que se vê lá no Congresso, muitas vezes, são pautas secundárias que afetam uma determinada categoria ou que afetam uma determinada região minúscula do país, e muita polêmica. Parece que no Brasil nós perdemos um pouco o foco. E estou otimista com esse novo Congresso, que tem um perfil mais de direita, mais liberal, que acredita nessas mudanças. Tem tudo para poder acontecer agora, diferente do atual, que realmente, no meu entender, fez pouquíssimos avanços, O governo Bolsonaro, no que dependeu aí do Congresso, fez de mais relevante uma reforma da Previdência que não foi a reforma necessária, foi a possível naquele momento. Eu sou sempre favorável a deixar tudo no automático. Se a expectativa de vida aumenta, que automaticamente fosse alterada a idade de aposentadoria, quando você quer fazer uma coisa visando longo prazo, você automatiza isso. Aqui no Brasil, não. Parece que de 5 em 5 anos nós temos de rever tudo novamente, até porque parece que o Congresso procura mais ter holofote do que dar solução para os problemas. Então, eu estou otimista com esse novo Congresso, que com certeza vai dar um apoio às reformas que são tão necessárias. Governador, durante a sua explanação, o senhor mencionou o estado das rodovias. Eu já trabalhei muito com a indústria de papel e celulose aí no sul de Minas Gerais e, de fato, antes da sua administração, a questão das rodovias era um problema bastante sério. E no Grupo Zema também, o senhor tem essa experiência, porque o Brasil ele tem essa matriz rodoviária de deslocamento, de distribuição, e o Grupo Zema também trabalha com distribuição de combustível, com veículos e também com autopeças, então o senhor está bem familiarizado com isso. Como é que foi a sua relação aí no seu primeiro mandato de governador, que ainda não terminou, e o ministro Tarcísio, que provavelmente vai ser o governador de São Paulo, e o que o senhor espera de uma boa relação entre o seu próximo governo e o de Tarcísio, que provavelmente será governador. Eu vou pedir a hora aqui, só para os nossos ouvintes da rádio, agora são 14 horas e 31 minutos. Governador Zema, por favor. Durante esse meu governo, eu estive com o ministro Tarcísio diversas vezes em Brasília. No dia em que nós tivemos o edital da BR-381-262, que deu vazio, ele coincidiu com o início da guerra da Ucrânia, um momento de muita incerteza, nós conversamos, e tanto eu quanto ele ficamos muito pesarosos de, naquele momento, essa obra tão importante para Minas e para o Espírito Santo não ter tido um interessado. Mas continuo confiante que com a nova modelagem nós vamos conseguir levar adiante esse projeto da duplicação dessa rodovia importantíssima. E, sem dúvida alguma, o ministro Tarcísio tem todas as prerrogativas e condição de fazer um excelente governo em São Paulo,
ele tem o meu apoio, é uma pessoa muito bem preparada, muito inteligente, um trator para trabalhar, e com certeza São Paulo só tem a ganhar com a presença dele no governo de São Paulo. E ele terá aqui um grande companheiro de trabalho, já que Minas e São Paulo aí tem muitas similaridades, principalmente o sul de Minas, o Triângulo Mineiro, uma divisa muito extensa. Então, muita coisa nós iremos fazer a quatro mãos. Então, o ministro Tarcísio tem o meu apoio e desejo a ele aí uma caminhada muito boa nesse segundo turno. Com toda certeza, o paulista vai saber escolher. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta irresistível ao governador Zema? Porque eu tenho. Eu estou tentado. Governador, me permite mais uma pergunta? Pois não. Também na sua fala, o senhor salientou uma realidade de Minas Gerais, né, que é essa diferença, né, entre a região norte e a região sul de Minas Gerais. E a região norte, ela se assemelha aos estados do norte e nordeste. Né? E nós tivemos aqui, essa semana, essa polêmica toda, né, do presidente Jair Bolsonaro, mencionando, e nós vamos tratar isso aqui, o nosso próximo tema de pauta, a questão da baixa escolaridade, do analfabetismo na região Nordeste, o que acabou sendo confirmado, né, pelo Lula em comício, que fala demais e disse que, de fato, as pessoas são analfabetas, né? Que as pessoas são analfabetas não porque elas querem, mas porque nenhum governo no Brasil cuidou da educação antes. Como é que é a questão da escolaridade, da instrução, da empregabilidade e quais são seus planos de desenvolvimento para o norte de Minas, governador? Nós temos feito um avanço notável na questão da atração de investimentos. Só para efeito de comparação, nós já atraímos até o mês passado para Minas Gerais 260 bilhões de reais. B com bola, bilhões. É um valor muito expressivo. Para efeito de comparação, o último governo atraiu 28. Então, nós estamos falando que, muito provavelmente, nós vamos atrair 10 vezes mais investimentos. E boa parte desses investimentos tem sido direcionados para o norte de Minas Gerais, porque ele é uma das melhores áreas do mundo para a geração de energia fotovoltaica. Não sou nenhum especialista em clima, etc., mas é o que os estudos apontam. Então, bilhões de reais estão sendo investidos no norte de Minas. No início do ano, eu fui na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, que já está próxima à divisa com a Bahia, para inaugurar uma usina fotovoltaica. Naquela ocasião, eu fiquei conhecendo uma senhora que tem 52 anos de idade, conversei com ela lá, dona Marilene, que me diz toda satisfeita que pela primeira vez na vida ela estava tendo carteira de trabalho assinada. Até os 52 anos de idade ela tinha sobrevivido catando material na rua ou fazendo algum trabalho eventual. Nunca teve uma renda certa no final do mês. Sempre recebeu algum auxílio governamental. E ela me disse lá, toda orgulhosa: governador, agora eu vou no supermercado e compro a carne que eu quero. Eu não sou mais obrigada a comer sardinha e salsicha que vem na cesta básica. E é isso que eu sempre sonhei para a minha vida. E nós já criamos, nesses quase 4 anos de governo, mais de 500 mil de empregos com carteira assinada em Minas Gerais. Então, não há programa social melhor do que esse. E complementando isso, nós criamos aqui em Minas um projeto que já está sendo copiado por muitos estados, que é o Trilhas de Futuro. Nesse momento, nós temos 130 mil alunos fazendo cursos técnicos em todas as áreas humanas, exatas, biológicas,
em escola particular, com auxílio alimentação, com auxílio transporte, formando técnico em contabilidade, técnico em manutenção predial, técnico em automação industrial, técnico em radiologia e por aí vai. Isso por quê? Porque um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, não é só em Minas, são as empresas terem muitas vagas em aberto, terem muitos currículos e os currículos não serem suficientes para preencher as vagas. Tenho certeza que aí na Jovem Pan vocês enfrentam esse problema. Isso é quase que no mundo todo. Então, em Minas, nós estamos dando um grande passo através desses cursos que têm 2 anos de duração para que nós venhamos a formar aqui pessoas em grande quantidade com capacitação para poder assumir essas vagas que estão sendo criadas aqui no Estado. Isso é que vai fazer o Estado avançar. Muito bem, governador. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Linha de Frente. Desejo ao senhor muito mais sucesso, né, nesse novo mandato. Parabéns pela sua reeleição e volte sempre, né? Estamos aqui sempre de portas abertas ao senhor. Conte conosco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aí. Um bom final de semana também.